entramos na igreja que encontra na casa. Estávamos falando eu falei sobre as porções da Escritura que eu estaria utilizando, que eu usaria, que eu tomaria elas para mim, para trabalhar, servir a igreja que encontrasse na minha casa. Falei de duas porções da Escritura, falei de Atos 2, 42 a 47 e falei de 1 Coríntios 11 até o capítulo 14, 11, 12, 13 e 14. Faltou um. Então hoje à noite vamos entrar neste ponto, que é a quarta porção da Escritura. Quem está anotando, está em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Aqui a primeira porção da Escritura fala da essência da vida da igreja na casa. A segunda porção da Escritura fala do encontro propriamente dito que acontece na casa. E a terceira porção da Escritura vai falar da estrutura de funcionamento da igreja na casa. Podemos ler esses versículos aqui do 11 ao 16? Acharam, meus amados? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com um objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? A estrutura da igreja na casa é através das juntas e ligamentos, através dos relacionamentos, através da comunhão de todos bem ajustados e consolidados. Observe, lá em cima existem os ministérios específicos que foram dados para a igreja. Com que objetivo? De eles edificarem a igreja também, mas o objetivo principal deles é levar todos os santos a desempenharem o seu serviço, o seu sacerdócio. Eu estarei desempenhando bem a minha função se eu estiver levando os santos a desempenharem o seu serviço. Se eu não estou levando os santos a desempenharem o seu serviço, eu não estou desempenhando bem a minha função. A função do apóstolo, a função do profeta, a função do evangelista, a função do pastor e mestre na casa do Senhor é fazer com que os santos desempenhem o seu serviço. Para quê? Para que haja edificação no corpo. Para quê? Até que todos possamos chegar à unidade da fé, até que todos possamos chegar na estatura do varão perfeito. Com que objetivo? Tem mais um objetivo: para não sermos meninos agitados. A estrutura da igreja na casa, todos têm que estar relacionados, vinculados, através das juntas e ligamentos. Quando isso chegou para nós, duas verdades chegaram para nós há muitos anos. Uma delas foi a pluralidade. O ministério na casa de Deus é plural. E depois veio para nós que o sacerdócio é de todos os santos. Todos têm que estar desempenhando o serviço de proclamar, ganhar e cuidar de vidas. Então nós começamos, isso foi uma revolução. Quando essa revelação chegou, nós entendemos, não é um homem sobre uma congregação e ele fazendo tudo, não, é mais de um, no mínimo dois, que é o ministério plural, e também
todos os homens, todos os santos, todas as mulheres, homens e mulheres, são chamados para desempenharem um serviço na casa de Deus, para desempenharem o serviço comum. Isso foi uma revolução em 1970, 1980, quando se entendeu isso e todo mundo saiu do banco. Ninguém mais era uma ovelhinha sentadinha no banco, só ouvindo o pastor falar. Não, recebeu o dom do Espírito Santo, recebeu o poder, recebeu dons, recebeu graça de Deus, se tornou um proclamador em toda parte, em todo lugar que foi, proclamava a palavra, pessoas foram impactadas, pessoas foram atraídas, pessoas se converteram e estas pessoas que você trouxe ao Senhor, pela graça dele, você se tornou responsável pela vida delas e você passou a ser aquele que transmite aquilo que você recebeu. Foi uma revolução, foi maravilhoso. Mas com o passar do tempo, Deus foi nos esclarecendo melhor o ministério plural. Singular é um, plural é mais de um, dois. Dois é plural, mas o plural para Deus não é número só. Plural para Deus é número e medida de graça. Na igreja, para o ministério ser plural, numa igreja local, tem que ter apóstolos atuando, profetas atuando, evangelista atuando, pastor e mestre atuando. Esses ministérios têm que estar atuando sobre a igreja local. Quando esses ministérios, essa medida de graça está atuando sobre a igreja local, então você tem um ministério plural. Nós temos que corrigir quando falamos encontro de pastores. Não, é encontro do presbitério da cidade, onde tem pastor, mestre, tem profeta, pode ter evangelista, pode ter. Esses ministérios estão no presbitério. E ele é completo, a igreja vai ser correta, ordenada. A igreja vai receber toda a medida de graça de Deus se o ministério apostólico estiver atuando sobre essa igreja, se o ministério profético estiver atuando sobre essa igreja, se o evangelista estiver atuando sobre essa igreja, se o pastor mestre estiver atuando sobre essa igreja. O ministério plural é número e medida de graça. Amém? Esse é o conceito que Deus nos tem trazido e tem esclarecido para nós. E a igreja da casa, ela tem estes homens que estão sobre a igreja na cidade, trazendo para ela todo o ensino necessário e as medidas de graça para que ela cresça no Senhor. Agora vamos para o ministério, ministério dos santos, comum. Por muitos anos, Deus nos mostrou que temos que ser proclamadores e cuidar de vidas. Mas com o passar dos anos, Deus nos levou a observar outra coisa, que não só há um serviço comum, mas também Ele derramou sobre estes que não estão no ministério específico, medidas de graça. Os dons que estão em Romanos 12, os dons que estão em 1 Coríntios 12, os dons que se manifestam são 21. Eu listei 21 dons descritos na Escritura. Estes são coisas que você tem que começar a aprender. Na casa você começa a discernir um que tem o socorro, outro que tem a misericórdia, outro que é mestre, outro que é profeta, outro que tem profecia, outro que tem isso. Então você vai discernindo no serviço comum dos irmãos também que há medidas de graça que Deus concedeu a eles para que eles desempenhem e a igreja seja edificada. Amém? Estão conseguindo compreender? Plural, comum, plural é número e medida de graça, comum é um serviço, mas existem medidas de graça que o Senhor concedeu. Amém? É uma preocupação que eu tenho, dentro do ministério e da função que Deus tem colocado. Eu quero fazer algumas correções e ajustes de práticas nossas dentro da igreja na casa. Pode ser? Podemos falar sobre isso? As cartas, no Novo Testamento, as cartas apostólicas, elas são para correções do quê? Da doutrina, de práticas e de relacionamentos. Toda a carta apostólica que foi escrita para uma igreja, ela fala de correções de doutrina, que eles estavam
se desviando, fala de correções de práticas que eles estavam deixando e fala de alguns relacionamentos. Eu rogo que fulano e beltrano, por favor, andem concordemente. Então faz uma série de correções. Eu pergunto a vocês, nós como igreja em Rio Preto, nós como igreja em Lins, precisamos de correções e ajustes, sim ou não? Amém? Com o passar do tempo, nós vamos nos cristalizando em algumas coisas e vamos perdendo a essência delas e vamos vivendo muito mais na estrutura estabelecida do que na essência revelada. Começamos muito mais a transmitir a estrutura do que a essência do porquê Deus nos revelou aquilo. Por exemplo, tem algum novinho aqui do início do ano para cá que foi batizado? Você, meu querido, aleluia. Você, meu precioso, amém. Lá atrás também, aleluia. Quando você vai a eles e vai explicar para eles algumas coisas, não quero dizer que é sempre, mas algumas vezes você diz assim, você vai reunir numa casa, você vai ter um discipulador, a gente fala, né? Você vai ter alguém que vai cuidar de você, você vai ter isso, vai ter aquilo outro, aqui assim, 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 vai ter tal, tal, tal. Você está passando uma estrutura. E às vezes esquece de dizer, por que a casa? Por que esse vínculo? Então você acaba passando um funcionamento e não a essência, apenas aquele, ele entra num turbilhão de um funcionamento. Eu tenho alguém que fala comigo, eu estou numa casa que eu reúno, eu tenho que ir para a praça porque lá todo mundo vai na praça, e ele passa a andar de uma forma, e quando ele vai falar com alguém, quando ele usa essa seguinte expressão, quando ele usa assim, não, porque lá entre nós é assim, está lascado. Você já perdeu a essência, você está na estrutura, porque não pode dizer lá entre nós, como está na Bíblia, como está na palavra. Lá entre nós os jovens não namoram. Não é lá entre nós que os jovens não namoram. Você já lascou. É que aqui então, essa é a estrutura, essa é a maneira de funcionar. Não, ou é palavra ou não vai funcionar. Então eu tenho que ter convicção, eu tenho que ter revelação, eu tenho que ter entendimento. A igreja da casa tem que trazer isso para nós, no desempenho do serviço dos santos. Nós temos que chegar a compreender a essência das coisas que Deus nos deu, a revelação que Deus tem trazido, para que essa revelação permaneça em mim e eu não seja um menino agitado por todo o vento de doutrina. Eu saiba dar razão da minha fé, eu tenho que compreender as verdades, eu tenho que receber revelação das verdades, eu tenho que entender por que eu vou naquela casa, eu tenho que entender por que aquela pessoa relaciona comigo, eu tenho que entender que as juntas e ligamentos foi Deus que estabeleceu, eu tenho que entender que há um propósito, eu tenho que entender que há uma estratégia que Deus fez, não é porque nós queremos fazer assim, não é porque esses pastores inventaram que é assim. Porque senão você encontra uma outra coisa que te agrada e é aqui que eu vou. Ivan Baker costumava dizer, e dizia muitas vezes, ele foi catequético nisso. O Ivan dizia assim, o que Deus quer é absoluto, e como Deus quer também é absoluto. E ele dava um exemplo da Coca-Cola, e um exemplo do tabernáculo. O exemplo da Coca-Cola, ele dizia assim, a Coca-Cola, e aqui em Rio Preto, Coca-Cola era famosa, para nós era famosa ano passado, Coca-Cola. Já foi mais, né? Nós estávamos num retiro, assim, a gente olhou assim, um caminhão da Coca-Cola, desceu todo o caminhão de Coca para o retiro. Coca-Cola quer botar uma fábrica da Coca-Cola aqui em Rio Preto. Ele não chega e diz assim, bom, eu quero uma fábrica da Coca-Cola aqui, aí chama algumas pessoas para investir, elas investem, e elas perguntam, então é a fábrica da Coca? Como é que faz? Faz do jeito que vocês quiserem. Coca-Cola faz isso? Ela diz assim, eu quero que vocês importem as máquinas de tal lugar, a garrafa é desse tamanho, o rótulo é desse jeito, a fórmula é esta aqui. A propaganda é desta maneira. Aí eu pergunto, e Ivan perguntava, Deus estabelece o que quer, mas não diz como quer? Sim ou não?
O que Ele quer, como Ele quer, também é absoluto. E aí vem o tabernáculo. Para construir algo que era passageiro, Ele deu 3 coisas para Moisés. Moisés era um homem dotado de sabedoria, conhecia toda a ciência do Egito, era neto do faraó, tinha acesso a todas as construções, toda a matemática, todo o conhecimento do mundo. E ele pede para esse homem dotado desse saber, que construiu, sabia construir palácios, pirâmides, para esse homem construir uma tenda no deserto. Ele, primeira coisa que Ivan dizia para nós, ele dizia assim, Deus sabia que Moisés era capacitado e não lhe perguntou nada. Moisés sabia que tinha capacidade, mas não se atreveu a dizer nada. Quando Deus ordena para ele, ele não disse, bota a coluninha aqui, não, puxa mais para cá, Senhor. Não, essa cor vai ficar mais bonitinha aqui. Não deu palpite na obra de Deus. E aí o que acontece? Acontece que Deus dá instruções claras, Deus dá espírito de sabedoria e Deus dá um modelo para construir algo passageiro. Então, para edificar a casa, a igreja do Senhor, a noiva eterna, o Senhor não nos deu instruções, não nos deu espírito de sabedoria, não nos deixou um modelo. Então o discípulo que chega tem que compreender por que funcionamos assim. Não é simplesmente porque aqui é assim. Tem que ter revelação na Escritura, entender a estratégia que Deus estabeleceu. E na casa, essa estratégia tem que funcionar. Através do quê? Das juntas e ligamentos. Mas vamos fazer algumas correções da cristalização entre nós, que eu imagino que aconteceu em alguns lugares, e talvez aqui tenha. Se aqui não aconteceu, é vacina. Se aconteceu, é remédio para corrigir. Amém? Primeira correção. Eu quero fazer, se Deus permitir, 3. Quero falar sobre catequese. Quem já ouviu falar em catequese? Quem pratica catequese? Ok. Como ela veio para nós? Vocês sabem como ela chegou até nós? Sabe de onde que ela vem? 1980 e alguma coisa. Marcos estava de férias. E Marcos nas férias leu 30 vezes, nos 30 dias, cada dia inteiro, Mateus. Então ele leu 30 vezes Mateus em 30 dias. O livro todo, a carta toda. O evangelho todo. Voltou prendendo fogo. Chegou para mim e disse, Marião, Deus falou muito comigo, estou cheio da palavra, eu queria falar com os irmãos, mas eu precisava assim de uns 5 domingos. Que naquela época a gente encontrava todo domingo. Eu disse, amém? Que Deus te abençoe. E o Marcos pregou os 5 domingos, foi assim, maravilhoso. Terminava a gente chorando, desesperado, glorificando a Deus, ele falando de Jesus como rei. Foi bênção, foi maravilhoso. E nós dois orávamos toda semana juntos, e nós dois nos alegrávamos, vendo que Deus estava dando graça, e o povo estava recebendo a palavra, e estava sendo fantásticos os encontros. Passou um mês e meio, 2, não sei quanto, por aí. Nós fomos por encontro, um retiro na cidade de Alagoinhas. Aí o Marcos vira para mim e disse, Mário, pergunta o que os irmãos lembram das pregações. Eu olhei para ele, tem certeza? Ele disse, tenho. Pergunta. Disse, irmãos, há não sei quanto tempo e tal, o Marcos trouxe uma palavra para nós. Quem lembra o que o Marcos falou? Esse cara assim que nem vocês. Aí ele virou para mim e disse assim, o Benito vai lembrar. Pergunta para o Benito, assim, tá bom. Benito, você lembra? O Benito disse, os títulos, vou facilitar, só os títulos, não precisa lembrar da pregação toda, só os títulos. Marco falou de Jesus como rei, né? Em Mateus, coisa assim. Não lembravam nada, irmãos. Naquele dia, naquele momento, nós desesperamos.
com este lugar aqui que eu estou. Chamava púlpito. Nós perguntamos: Senhor, o que os irmãos guardam? O que fica na mente e no coração dos irmãos? Nós entramos em desespero com o púlpito. Vimos que dali era apenas um evento, um momento que as pessoas ficavam bacana, foi joia, foi bom, foi bênção, mas um mês já não lembravam mais nada. E nós não estávamos ali para sermos pregadores maravilhosos de eventos. Nós queríamos edificar a igreja do Senhor conforme Atos 2, 42 a 47, que a vida fosse abundante, que os irmãos recebessem revelação, que os irmãos colocassem por prática, que a palavra do Senhor saísse daqui e se tornasse vida nos irmãos. E o púlpito não estava produzindo isso. Nós entramos em desespero. Aí vem Ivan Baker. Ivan Baker vem e começa a falar poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas. Como é isso, Ivan? E eu vou para um retiro de 20 dias com Ivan Baker, Marcos também. E lá nesse retiro de 20 dias, tinha um discípulo do Ivan. Ontem foi dia 19, né? Foi dia do índio ontem. Tinha um índio lá, discípulo dele. E que ele sentava comigo todos os dias, no momento dos intervalos, e me catequizava. O arrependimento é o batismo, o dom do Espírito Santo, o marido, a esposa, os filhos, as finanças, tudo de memória. E eu fico assim: que é isso? E a minha oração naquele momento era assim: Senhor, eu vou guardar a tua doutrina de memória. Eu vou aprender a tua doutrina e vou guardar a tua doutrina de memória para mantê-la no meu coração, para eu viver essa doutrina. E quando eu vi isso era a catequese. Ivan veio fazendo ela conosco e foi nos mostrando que a palavra catequese está no Novo Testamento e que era a forma de ensino do Senhor e dos apóstolos. E o que significa catequese? Catequese tem forma e conteúdo. A forma da catequese é a repetição, o conteúdo é algo pequeno e curto, fácil de guardar de memória. E a doutrina, o que é? A doutrina são mandamentos claros. Marido, amai vossa mulher assim como Cristo amou a igreja. Isso é uma doutrina, e isso é fácil de ser memorizado e de ser guardado. Então a catequese era o meio pelo qual o Senhor instruía seus discípulos. Como você acha que Mateus escreveu Mateus 5, 6 e 7? O capítulo 5, 6 e 7 é aquele sermão famoso, o Sermão do Monte. Ele psicografou? Claro que não foi assim. Jesus repetiu tantas vezes as bem-aventuranças, Jesus repetiu tantas vezes aquele ensino durante o tempo, tanto que em Mateus fala que é num monte e em Lucas fala que é numa planície. É lugares diferentes, ele falava aquelas coisas várias vezes, muitas vezes, até que eles conseguiam guardar de memória e guardar no coração. Guarda a tua palavra para não pecar contra ti. Então a catequese, quando Ivan nos traz e nos mostra, era o meio pelo qual Jesus instruiu seus discípulos, era o meio pelo qual os apóstolos instruíram seus discípulos em Jerusalém. Tanto que diz assim: eles encheram Jerusalém da sua doutrina. Como? Porque todos os dias, diariamente, estavam no pórtico repetindo as mesmas coisas, até que todos guardavam de memória. Eles não tinham escrita, eles não tinham acesso à escrita, eles não tinham acesso a livros, eles tinham que guardar tudo de memória e no coração. Decorar, sabe o que significa? De coração. É guardar no coração. Então, quando o Ivan traz isso, nós começamos a ver aqui uma porta aberta, e ele dizia assim: nós temos que ensinar os discípulos como cordeirinhos, não como girafas. Nós não queremos teólogos, nós queremos homens e mulheres simples que amem a palavra, amem o Senhor e vivam essa palavra. E ela tem que ser simples, o mais simples da igreja. Entender significa que todos entenderam. Baixem a linguagem, não sejam, eu aprendi essa parte, cultos.
sejam simples. Haja muita repetição. E quando veio isso para nós, foi uma bomba. Chegou no nosso coração, caiu no nosso coração. Ivan disse: eu vou para a Argentina. E ano que vem eu volto. Eu vou voltar com tudo que eu entendo que é o conselho de Deus para os discípulos. E vocês aqui escrevam o que vocês pensam que é o conselho de Deus para os discípulos. Ivan volta da Argentina um ano depois, traz 33 folhas escritas. Nós temos 34 folhas escritas, com as mesmas coisas. E isso é o que nós temos que transmitir. Aqui está todo o conselho de Deus para todos os discípulos, mas tem que guardar de memória e tem que descer para o coração. Poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas. E eu lembro como começou isto. Foi uma festa, quando nós começamos a repetir João 1, de 1 a 3. Os 8 pontos sobre Jesus, e começamos, e a igreja toda vez que estava reunida, a gente chegava, João 1, de 1 a 3, a turma, no princípio era o verbo pá, 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 pá. Todo mundo junto, alguns não sabiam dizer, mas ia ouvindo o outro, ia dizendo, pode abrir a Bíblia, não tem problema. Mas vamos repetir tantas vezes que você não vai mais precisar dela. Você vai guardar de memória, você vai guardar no coração. Havia alegria, havia gozo, nós amávamos repetir todos juntos ao mesmo tempo. Pessoas que chegavam para visitar, tomavam aquele susto, porque de repente assim, João de uma três, a igreja levantava e pá, 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 pá. Todo mundo proclamava ao mesmo tempo. Filipenses 2, de 5 a 8, tal, toda a igreja proclamava. Estávamos proclamando o tempo todo, repetindo juntos. Isso foi uma revolução entre nós. Isso trouxe um ensino coerente, trouxe um mesmo entendimento, um mesmo pensamento, um mesmo coração, um mesmo sentimento e uma mesma explicação sobre todas as coisas. Nós éramos unânimes, estávamos juntos como corpo de Cristo. Todos falávamos as mesmas coisas, pensávamos as mesmas coisas e sentíamos as mesmas coisas. Os irmãos iam visitar a congregação e viam a repetição e perguntavam para um irmão, o que é isto? O irmão sabia explicar de onde vinha, por que vinha e por que fazíamos aquilo. Não era porque aqui é assim, isso era a forma que Jesus instruía os seus discípulos. Essa era a maneira que os apóstolos instruíram os seus discípulos. Essa era a maneira com que o Senhor trouxe para que a sua verdade, a sua palavra fosse guardada no coração e fosse vivida pela igreja. E eu lembro que era uma alegria intensa nós repetirmos as coisas. Eu lembro que a catequese era um momento especial no nosso encontro, tanto da casa quanto no encontro geral. Mas passou o tempo. Ela nos foi dada como um instrumento de edificação, mas passa o tempo e ela se tornou um instrumento de opressão. Se tornou um esquema. Se tornou apenas uma prática. E de que forma ela passou a oprimir? Quando se começou a cobrar. Se passou a cobrar a catequese. Aí, instrução nossa, viu? Correção é sobre nós. Nós passamos a apostilinha e dizia o quê? Tem que colocar o discípulo em contato com a palavra e o Espírito Santo. Isso foi a instrução do Ivan, mas nós misturamos, colocar ele em contato com a palavra e o Espírito Santo com a catequese. E fizemos uma ação. E levamos os discípulos a se autocatequizarem. E perdeu o sentido da catequização, porque catequizar é você falar oralmente a doutrina do Senhor para outra pessoa até que ela consiga memorizar. E aí começou o esquema da autocatequização. Ele ia para casa, o discípulo vai para casa, medita em João 1, de 1 a 3, memoriza, chega no encontro da casa e a gente pergunta. Diga aí, meu irmão. João 1, de 1 a 3. Aí o irmão, tem irmão assim que gosta de sentar atrás da coluna, para não
Vamos chamar, o irmão fica humildezinho atrás do outro, está todo humildezinho, não quer que ninguém veja, porque vai vir a pergunta e ele vai ficar tenso. A catequese, em vez de ser um motivo de alegria, de edificação, se tornou opressão, se tornou tensão, se tornou medo. Gente que chega com a mão suada. Será que ele vai me perguntar hoje? Alguns nem aparecia, dava problema, dor de barriga, dava algum problema, não conseguia chegar lá, porque era, em vez de ser um motivo de alegria, de transmissão da palavra, de ser um gozo, uma alegria de repetirmos juntos, se tornou um peso, se tornou um instrumento opressivo. E mais, além de não repetirmos mais com aquele gozo, com aquela facilidade, todo mundo junto, e não importava, quer abrir a Bíblia, abra, se você ainda não sabe, leia, repita junto conosco, lendo. Como é que você faz um cântico? Foi hoje de manhã que Amigo Verdadeiro nós cantamos, não foi? E aí alguns não conheciam, aí eu vi que as jovens queridas que ficam com o microfone passaram para as mais maduras, mais experientes, porque elas não conheciam, mas logo em seguida já estavam cantando. Como é que é? Nós dissemos assim, canta aí o cântico agora. Você canta o cântico, vamos ver. Não, a gente vai repetindo junto com alegria, todo mundo, e aprendemos, e aquilo fica no nosso coração. A catequese não pode ser um instrumento de opressão, a catequese é um instrumento de bênção de Deus, para guardarmos a sua palavra juntos, sem pressão alguma, sem cobrança alguma sobre ninguém. Mas o pior não era só pedir que você dissesse João 1, de 1 a 3, ou Filipenses 5, ou 2, de 5 a 8, era aquela fase, eu gosto de imitar e exagerar, tá? Eu estou exagerando, eu sei que não é assim, mas é só para estar o discipulador, não gosta de exagerar, né, João? Brando. Aí chega o discipulador, o discípulo chega com o caderninho, lembra do caderninho? Tem um caderninho? Tem, né? Caderninho. Aí escreveu a revelação, buscou, orou, escreveu, chegou lá, entrega para o discipulador dá uma abertura assim. Tem mais. Volta essa semana e medita mais, tem mais coisa. Aí o cara vai para casa. No princípio era o verbo, já entendi o verbo, eu já entendi que está junto, o verbo era Deus. Eu não sei mais nada do que eu vou escrever. Aí ele começa a fazer frases diferentes da mesma coisa. Começa a enrolar. Aí acrescenta umas 3 frasezinhas, o discipulador pega assim. Falta coisa ainda. Acontece isso algumas vezes? Não, de jeito nenhum. O que acontece aí? Você começou a criar um sistema para produzir teólogos, não pessoas que vão guardar para viver. Passou o saber ser mais importante do que o viver. E vou dizer para vocês, eu encontrei um irmão chamado João, não é este? É João também, João, um senhor, era mais velho que eu, João mais velho que eu, e o João no encontro geral, quando eu estava lá, o João estava para cima e para baixo, para um lado e para o outro, servindo um, servindo o outro, levando água para um, trazendo água para o outro, botando cadeira para um, servindo, e um dia eu estou saindo do encontro geral e o João sai do meu lado, me abraça e diz, Mário, me ajuda. Eu digo, o que foi, João? O que houve? O que você quer que eu faça? Aí ele vira e diz assim, Mário, eu não consigo fazer parte da nata da igreja. Eu digo, como assim, João? Tem uma nata na igreja? Como assim, João? Mário, eu não consigo, eu tenho dificuldade para memorizar. E eu não consigo passar da apostila 1, então eu sou antigo em fundamento.
Só que o João, qualquer local que os irmãos disseram, vamos proclamar na cidadezinha tal, o João era o primeiro a estar na fila, o primeiro a ir, o primeiro a proclamar. O João era o primeiro a servir, o João era o primeiro a orar com os irmãos, impor as mãos sobre um sobre o outro, abrir a casa, receber gente, colocar seu carro à disposição, para tudo. O João servia, o João era uma bênção. Não fazia partanata. Aí eu chamei João, como assim, João? Aí chamei, você está onde, João? Qual é? Eu fui, me identifiquei, chamei o pastor, disse, conhece? Conheço. E o que aconteceu com o João? Ele não podia cuidar de vidas, porque ele não tinha feito a apostila 1, não tinha. Mas o João tinha vida. O saber tomou o lugar do ser, do viver. O pastor percebeu o que estava acontecendo, chamou o João, disse, não, fica tranquilo, João. E tal, daqui a pouco o João está com 2 discípulos que ele ganhou. Foi lá, batizou, ganhou, está cuidando dos 2, veio para mim, Mário, e beleza e tudo. E passou um tempo, eu disse, agora o João faz parte da nata da igreja. Mas eu fiz de propósito vocês rirem, o João morreu. O João partiu. Sabe por que o João partiu? Porque um discípulo dele sofreu um acidente e morreu. Quando ele soube a notícia, ele infartou e morreu. Será que ele amava esse discípulo? Agora ele está na nata da igreja. Agora o Joãozão está lá, rolado nos céus. Está lá com o Senhor. Irmãos, a catequese, ela é para repetirmos juntos. Sem cobrança, amém? Essa é a correção. Nós vamos continuar repetindo, mas sem cobrança alguma. Uma senhora de 78 anos, eu estava com ela para repetir João de 1 a 8, levei alguns irmãos para mostrar, e ela é analfabeta, não sabe ler, e então se eu vou ler aqui, e nós vamos repetir juntos. E eu comecei a falar, eu disse, tá bom? Ela falou, não está não. Eu disse, por quê? Eu não sei se o senhor está lendo, é verdade? Eu digo, está certo. Tem alguém aqui que a senhora confia? Assim, meu filho, ele sabe ler, sabe. Então eu vou lendo e ele vai fazendo assim com a cabeça, porque eu estou lendo o que está na Bíblia, tá bom? Aí sim. Aí eu fui lá, João 1, de 1 a 3, comecei tal, e ela comigo, eu com ela, te repetiu, gastou um bom tempo repetindo. Aí disse, vamos orar, oramos, eu disse assim, o que a senhora entendeu? Aí ela foi profunda, fantástica, objetiva e direta. Ela olhou para mim e disse assim, eu entendi. O verbo e Deus, Eu disse, vamos para Filipenses 2, de 5 a 8. O que mais eu vou pedir dela? E quando terminou, ela saiu da casa que a gente estava, eu fui na porta e disse, o que a gente aprendeu? Ela disse, o verbo e Deus. Eu digo, aleluia, revelação. Vamos fazer essa correção. Não é o discípulo que repete para mim, sou eu que repito para aquele que eu estou servindo. Essa é a verdadeira catequese. Não é pedir que ele dê conta, mas é junto com ele falarmos até que todos possamos guardar na mente e no nosso coração. Amém, queridos? Vamos fazer essa correção? Amém? Nós pensamos que a catequese são aqueles cartõezinhos ou aqueles textos que nos são dados. Isso não é só isso, catequese. Catequese é a forma de ensino. Forma e conteúdo. Todo o ensino tem que ser transmitido oralmente por repetição. Todo o ensino, até que se guarde na mente e no coração. Amém? Maravilha. Segunda coisa, que quero fazer uma correção. A catequese acabou se tornando instrumento de opressão, quando colocamos a cobrança e este tipo de sistema. Estamos corrigindo isto. Mas outra coisa, eu vou bater assim, vou trazer correções sobre três
coisas importantes da nossa prática. Quero falar sobre níveis. Sabe o que são os níveis? Ok. Jesus trabalhou por níveis? Pergunta para vocês. Sim ou não? Sim. Como ele fez? Aquelas perguntas que a gente faz, sabe que ninguém vai responder, que a gente vai acabar respondendo, né? Como ele fez? Aí fica aquele suspense. Aí ninguém diz nada e eu respondo igual. Multidão. Tinha a multidão, tinha os 70, tinha os 12, tinha os 3. Alguns falam 120, não tinha os 120. 120 é os que permaneceram em Jerusalém. Ele trabalhou com a multidão, os 70, os 12 e os 3. Ele fez uma diferença e ele usou critérios para isso? Sim. Ele falou sobre esses critérios? Não. Nunca, não tem nenhum registro na Escritura de Jesus chamando os seus discípulos e dizendo para eles: olha, vocês vão trabalhar por níveis. O nível 1 é tal coisa. O nível 2 é tal coisa. O nível 3 é tal coisa. O nível 1 tem que saber de memória. O nível 2 tem que saber de memória. O nível 3 tem que saber de memória. Para ser um discipulador tem que ter passado. Não tem isso. Ele usou critérios? Sim. Ele falou sobre os critérios? Não. Ele viveu. Ele fez. E como ele fez, ele instruiu pedagogicamente aqueles que foram observadores. E aqueles que leem a Escritura e veem sua ação. Ele tem uma ação com a multidão, ele teve uma ação com os 70, ele teve uma ação com os 12 e ele teve uma ação com os 3. Agora, quais foram os critérios que ele usou? Ele usou critérios, sim ou não? Usou. Quais foram os critérios? 70, qual foi o critério que ele usou? Eu imagino. E vocês vão imaginar junto comigo. Tinha um grupo que seguia ele, não tinha? Tinha um grupo de pessoas que ia onde ele ia. Então ele estava lá em Cafarnaum dizendo assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E olhava para cá e via lá Pedro, Tiago, João, via não sei quem, outros lá e tal. Aí ele estava lá em Zebulon e diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles lá ele via fulano, beltrano, tan. Ele entrava no barco, ia para um lado, estava aquela turma nos barcos em volta. Ele olhava para o lado e via os mesmos caras. Ele ia dormir, ele ia descansar na relva à noite, quando todo mundo ia embora, ele olhava para um lado e para o outro, estava esses homens tudo deitados perto. Esses 70, quando ele chama, para mim o critério que ele usou foi sede e fome. Esses homens tinham sede e fome de aprender com ele. E seguiram ele por toda a parte. Aí ele então chama eles para um nível diferente de relacionamento do que o da multidão. Então a partir dali, eles passam a ser enviados de 2 em 2 e têm experiências. E voltam. Ele tira os 12 de onde? Dos 70. Qual foi o critério que ele usou? Ele subiu ao monte e orou. Não foi por preferência, não foi por gosto, não foi por fruto, não foi por caráter. Ele sobe ao monte e ora ao Pai. E pergunta, o Pai diz assim, o Pai que diz os nomes, chama Pedro. Pedro? Pedro. Judas, Pai. Judas. Deu os nomes, ele vai lá, estão 70 esperando, ele desceu do monte da oração e tal, estão lá tudo esperando, vamos para onde? Ele diz assim, você, e você, venham para cá, eu estou chamando vocês para andarem comigo e os enviar a pregar. Fez uma diferenciação. Imagina os 58 que sobraram. Como é que os outros ficaram, Boligon? Mas foi o Judas, rapaz. Rapaz,
Um Mateus, que era um coletor de impostos, está lá e eu não. Qual foi o critério? Oração, dependência do Pai. Os três. Qual foi o critério para que aqueles três se tornassem colunas? Todos tinham características de líderes, mas aqueles três tinham o quê? Bom, Pedro, era evidente o que havia em Pedro. Não tinha medo de tomar tapa. Se precipitava, falava antes de todo mundo. Os outros queriam dizer, eu queria dizer, mas esperar. Alguns provavelmente até cochicharam para Pedro, pergunta lá. E o Pedro, pá! Tinha um temperamento extremado. Pedrão era ágil, rápido, reagia forte, dizia, apanhava, mas continuava. João e Tiago. Até colocaram a mãe no meio da história. Eles achavam que pedido de mãe Jesus não aguentava. Eles queriam tanto estar do lado dele, pertinho deles, assim, mãe, vai lá e... Lembra que a mãe dele pediu para ele transformar água em vinho, ele foi lá e fez. Quem sabe pedido de mãe, ele não aguenta, ele não resiste, ele concede, lá vai. Mostraram o que? Um desejo muito grande de estar perto dele. Fome, sede, diferente, uma ação diferente, personalidades diferentes, maneira de atuar diferentes. Isso chamou a atenção do Senhor, e Ele leva os três com Ele em muitas partes que não levou os outros 9. Não é isso? Então, vamos trabalhar por níveis? Sim ou não? Sim, mas vamos falar desses níveis? Quando falamos deles, sabe o que é que nós geramos? Discriminação. Nosso maior inimigo é o nosso eu, nossa carne. Você está no encontro geral, 3.000 pessoas lá em Salvador, 3.000 e pouco. Você está no encontro geral, aí está lá no salão, no ginásio, aí tá, raramente acontece, mas às vezes acontece, aí tu está lá, tu não conhece todo mundo, né? 3.300, 3.500 pessoas, eu não conheço todo mundo. Eles às vezes, alguns até nem me conhecem. Já aconteceu, eu estar no encontro, eu pegar o microfone para dar uma palhinha, uma coisa, saí, um irmão veio, me abraçou e disse, meu querido, quero te dizer que você persevere, que a tua palavra é boa. Disse, amém, amado, obrigado. Você tem uma graça de Deus, disse, amém. Bênção. Eu nem sabia quem, graças a Deus. E estava sendo edificado, fortalecido, animado. Mas você está no encontro geral, daqui a pouco você está do lado de um irmão, você não sabe se é irmão, se não é irmão. Eu já passei várias situações delicadas de beijar, abraçar e depois descobri que era um contato que estava lá chegando pela primeira vez. Mas acontece, ele está lá do lado do irmão, e o irmão está adorando, ele está adorando, aí ele olha, querido, aí ora com o teu irmão, aí ora um com o outro e tal, ele pergunta, qual é teu nome? Ah, meu nome é Juca. Ah, Juca, bacana, e você está em que setor? A Juca do Cabula. Aí, que grupo caseiro? Esqueci o nome esqueci o nome de todo mundo agora, deu branco. 2, tá, nesse grupo. E que apostila, que nível. Aí o irmão diz assim, eu sou antigo em fundamento. Tá. Tá. Por que é o antigo fundamento que ele sabe na apostila? Alguém que não venceu seus principais problemas, alguém que não memorizou, alguém que tal. Ele faz, tá, cruzinho, X. Se esse irmão tenta edificar ele, diz assim, rapaz, desculpa aí, Juca, eu sou líder. Isso é carne. Isso acontece. Com osso. Isso acontece.
E os níveis, quando são falados, dito, parece que está te dando um status, está te dando posição, está te dando lugar, está te dando vantagem. E os níveis não são para isso. Jesus não trabalhou por níveis para dar destaque, para dar status. Ele trabalhou por níveis para ser mais efetivo na transmissão da vida dele para eles. Como que os níveis se estabelecem? Os níveis geralmente se estabelecem naturalmente, pela fome e pela sede, pela busca, pelo serviço, pela entrega, pela disposição, pela prontidão, por sua maneira de atuar e agir. Você vai percebendo que Deus está trabalhando e fazendo, e você coopera com o Espírito Santo. Amém? Estão comigo ainda? Vamos ter catequese, sim ou não? Vamos trabalhar por níveis, sim ou não? Mas com esses critérios. Amém? Com esses critérios do Senhor. Terceira coisa. Falamos sobre catequese, que é forma de ensino. Não é cartãozinho, não é 5 versículos, é a forma de ensino. Deus nos trouxe uma frase sobre isso. Antigamente Deus disse assim: confiamos mais nas nossas explicações do que na repetição da verdade. Catequese para os filhos. Quem é filho aqui, levanta a mão. Todo mundo tem que levantar, todo mundo é filho, gente. Essa pergunta agora, quem não nasceu, apareceu, todo mundo é filho, filho de alguém foi filho. Então todo mundo tem que levantar a mão. Eu sou filho, inclusive. Agora eu pergunto assim, solteiro, que está na casa do papai e da mamãe ainda, qual é a doutrina para vocês? Poucas coisas. Sabe quantas coisas Deus pede para vocês? Laurinha e Luísa, que eu estou agora conhecendo, estou lá na casa delas. Cadê a Luizinha? Está ali. Vou falar com vocês duas agora. O que Deus pede de vocês, como filhas? Só 2 coisas. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra, e em tudo obedece teus pais. That's it. Só isto. É muito? É muito, Laurinha? Só essas 2 coisas. Honra teu pai e tua mãe, e em tudo obedece teus pais. Aí elas vão para a discipuladora delas perguntar, para aquela que está cuidando da vidinha delas, se o que nós temos que fazer com respeito aos nossos pais. Aí a discipuladora disse: 2 coisas. Honra teu pai e tua mãe, e obedece em tudo teus pais. Aí ela, só isso? Não, tem que ter uma coisa mais complicada, deve ser alguma coisa mais rebuscada. Aí vai procurar o líder, aí pergunta para o líder: o que nós temos que fazer com respeito aos nossos pais? Aí o líder diz assim: 2 coisas, honra teu pai e tua mãe, e em tudo obedece teus pais. Não, está muito simples. Aí vai para os pastores e pergunta: o que nós temos que fazer com respeito aos nossos pais? 2 coisas, honra teu pai e tua mãe, e em tudo obedece teus pais. Diz: não, está muito fácil, vou procurar o tio Mário. Tio Mário, o que tem que fazer com os nossos pais? 2 coisas. Honra teu pai e tua mãe, e em tudo obedece teus pais. É só isso. É simples a palavra do Senhor, a doutrina do Senhor é simples. Agora, para viver isso, não é simples. Ou é, na dependência do Espírito, é easy, é fácil. É muito fácil na dependência do Espírito Santo. São só 2 coisas. Deus não nos pede muita coisa, sabe por quê? Porque Ele sabe que a gente não consegue guardar por muito tempo muita coisa. Ele nos acha débeis mentais. Ele repete para a gente saber não esquecer, para pôr por prática. Essa é a doutrina, oralmente, repetição. Todas as vezes que tiverem com os filhos e vem precisar ensinar os filhos, o que você vai ensinar? Honra teu pai e tua mãe, e em tudo obedece os teus pais. Quando eu estou em casa com minha esposa, o que está na minha cabeça? É uma coisa que está na minha cabeça. Ama a tua esposa, como Cristo amou a igreja, não a trata com amargura
e a trata como o vaso mais frágil com dignidade. Toda vez que eu estou com ela, isso está aqui, ó. Isso está batendo aqui, isso está aqui dentro. Não sou 10, né, meu amorzinho? Mas eu já te expliquei isso. Eu já te expliquei lá no começo que eu não dou conta de cumprir os mandamentos do Senhor. Mas Ele em mim é suficiente para vivê-los. Amém? Então o que acontece? Eu tenho que estar, se eu estou com ela, esse aqui tem que estar na minha cabeça, que é isso que Deus espera de mim, para com ela. Se eu estou com meus filhos, o que está na minha cabeça é, eu tenho que ser um modelo, eu tenho que ser amigo, eu tenho que instruir eles nestas coisas, e eu tenho que discipliná-los. Eu estou no meu trabalho, como eu tenho que me comportar para com o meu chefe no trabalho? Está lá a catequese, haja assim, 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 o servo tem que ser dessa forma, dessa e dessa. Com o dinheiro, o que o senhor espera? É dessa e dessa maneira. Poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas, através da... Voltei na catequese, não? Voltei. Níveis, vamos para o terceiro. Catequese mal aplicada trouxe opressão, os níveis mal aplicado trouxe discriminação, e o discipulado, de uma forma equivocada, com muita ingerência, trouxe dominação. Nós corremos esse risco sempre, nós sabíamos que íamos correr este risco, mas o Senhor mandou fazer discípulos, o Senhor mandou estar vinculado, o Senhor mandou estar relacionado, então nós vamos insistir até o último dia de nossas vidas, em cima da estratégia que o Senhor estabeleceu, mas vamos fazer as correções necessárias. Aonde é que veio a dominação? Casta, hierarquia. Vou dizer uma coisa forte agora. O discipulador é uma autoridade delegada por Deus? Sim ou não? Não. Não. Autoridade delegada por Deus, pais. Foi estabelecido claramente na Escritura. As autoridades civis, estabelecidas na Escritura, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres receberam imposição de mãos, delegando a autoridade do Senhor para edificar a casa dele. Discipuladores e líderes são auxiliares. A mão é um membro do corpo, ela pertence a este membro ou pertence ao corpo? Ao corpo. Ela vai estar sempre ligada a este membro, mas ela pertence ao corpo. Se eu tivesse nascido com a mão aqui, e eu estivesse ministrando aqui, vocês não estão olhando para o meu rosto, vocês estão olhando para a minha mãozinha parada aqui, está no lugar errado. Ela vai estar sempre aqui, está no lugar certo. Então a mão vai estar vinculada a este outro membro, mas ela pertence ao corpo. Esse relacionamento, ele é específico, mas ele não é exclusivo. Guardem bem isto. O relacionamento de um membro com outro, ele é específico, mas não é exclusivo. Essa mão, ela recebe a vida deste membro, sim ou não? Ou a do corpo? A vida do corpo, não é isso? Chega até a mão, ela faz parte disso, passa por esse membro. A ordem vem deste membro ou vem da cabeça? Então este membro é responsável de estar limpo e fluente para que a vida do corpo chegue até a mão e as ordens do cabeça cheguem até ela. Não a sua vida, não as suas ordens. Por isso o Senhor disse, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho ordenado. Então nós que estamos
relacionados com alguém, vamos abolir da nossa linguagem. Correção, primeira, vamos abolir de nossa linguagem meu discípulo. Meu é posse. Ele não é seu, não é meu. Ele é dele. Quem pagou o preço foi ele, não fui eu nem você. Então não vamos abolir da nossa língua aos meus discípulos, ao meu discípulo. Isso é posse. Isso gera um sentimento de posse, isso gera uma dominação, isso gera você colocar, quase que isolar do corpo esta vida. Então vamos tirar isso. Pode usar sim. Vocês já perceberam que eu já falei isso aqui. Os bons observadores viram que eu disse assim: os irmãos que eu sirvo, aqueles a quem eu estou vinculado, estou servindo em amor. Usa qualquer coisa, menos meu. Menos meu. Amém, igreja? Vamos fazer essa correção? Tenho essa autoridade aqui para falar assim? Então vamos abolir. Se alguém falar, não vá lá. Meu irmão, não pode falar, não. Não seja assim. Amor, doçura, com muito carinho. Vai escapar. Vai escapar. Eu não sou seu também. Não precisa falar assim comigo. Fala de novo, docinho agora. Com amor. Só, meu amado, lembra? Vocês. Ih, meu irmão, obrigado. Escapou o hábito. Vamos mudar o hábito. Vamos nos ajudar a mudar o hábito. Não vamos mais usar meu, teu. São os irmãos que servimos, irmãos a quem estamos relacionados mais diretamente, a quem nós temos alguma responsabilidade de fazer com que a vida do corpo chegue. Por exemplo, quando eu entendo que ele não é meu, quando eu entendo que ele pertence ao corpo, quando eu entendo que a vida do corpo é que tem que chegar a ele, quando eu entendo que as ordens é do cabeça que tem que chegar até ele, me torno um facilitador da manifestação da vida do corpo de Cristo para ele. Eu gostaria que tudo que Deus tem derramado no seu corpo, nessa parte do corpo onde eu estou, chegue para ele. Ele receba a plenitude da vida que Deus tem derramado na sua casa, nesta casa. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. O irmão recebeu uma herança. Está relacionado comigo, vinculado comigo, estou servindo ele recebeu uma herança grande. Ele disse: Mário, recebi uma herança, eu queria pôr um negócio, e o negócio que eu quero pôr é tal. Eu sou discipulador assim, qual negócio? Eu vou instruir ele. Eu nunca coloquei um negócio na vida, eu não sei nem o que se faz com o negócio, que negócio que é que negócio, sei nada disso, mas sou discipulador. Sim, vamos ver. Vai fazer como? Vai gastar quanto? Eu não sei nada. Não botei nenhuma borracharia na minha vida. Coisa nenhuma. Mas, no corpo, tem irmãos que Deus deu habilidade, e eu quero que a vida do corpo chegue para ele. Eu tenho que ser um facilitador, eu tenho que dizer para ele: meu amado, meu fofo, meu precioso, eu sou um Zé Mané de negócio. Os 2 únicos que eu botei eu quebrei, sem nada de negócio. Mas tem fulano, beltrano, irmãos preciosos, que Deus tem abençoado, e eles vão nos ajudar, inclusive com a tecnologia nova. Enquanto a gente conversava, eu já mandei um WhatsApp para eles, e já marquei quarta-feira de noite, para você ir lá, e você expõe toda a tua ideia, inclusive, com o conselho deles eu vou aprender. Eu quero que a vida do corpo chegue até ele. Há uma riqueza de graça, distribuída pelo Senhor. Eu não posso achar que eu tenho tudo, porque eu não tenho tudo. Aqui, nós sentamos ali fora. Vou dar um exemplo de agora, viu, Gilberto? É contigo. Estamos sentados ali fora ontem. Lá na casa do Ricardo também. Qual é a tendência quando a gente está aqui? A tendência é ficar em volta, a turma fala, eu vou falar mais, querem que eu fale mais, tal. Lá na casa do Ricardo e aqui, eu sentei aos pés do Gilberto.
para ouvir o quê? Sobre a vinda do Senhor. Eu não sei tudo. Eu não tenho tudo. Pensa aqueles 10 chifres, que confusão que é para mim. É chifre demais para eu entender. É muita besta, rapaz. A única coisa que eu sei é que tem o 666, que é a besta, e tem o crente 333, que é meio besta. É a única coisa que eu entendo bem. Essa parte eu consigo compreender. Mas, por exemplo, eu estou cuidando de alguém, eu sou responsável por essa vida, por edificar essa vida, e ele vem para mim e diz assim: Mário, como é que é? São 2 livros, não são 2 livros, são 3 livros, o trono branco, isso e aquilo, como é que vai acontecer? E o Marinho, que é o discipulador, disse: não, meu irmão, é o seguinte, o trono branco é um trono branco. Ele é um branco, assim, alvo. Aí, lá, eu não sei nada de trono branco, não tenho conhecimento de coisa nenhuma disso, e eu vou me arvorar, dizer alguma coisa, eu digo assim: ó, meu amado, querido e precioso, eu já mandei um WhatsApp para o Gilberto, nós já marcamos sexta-feira, você leva todas as perguntas dos chifres e tudo, que eu vou levar as minhas perguntas também, e o Gilberto vai nos ajudar a entender esse negócio. Eu quero que a vida do corpo chegue para ele. Quando eu tenho essa compreensão que ele não é meu, que eu não tenho tudo, que eu sou apenas um facilitador para que a vida do corpo chegue, acaba a inveja, acaba a competição, acaba a dominação. Termina, vai por terra. Observa. Estou cansado de ouvir isso. A gente está conversando, está falando, pessoas que eu relaciono, irmãos queridos, de repente ele volta de uma visita ao Marcos. Mário, foi fantástico. Foi maravilhoso. Rapaz, entendi. Finalmente, eu já falei 500 vezes aquilo. Ele foi lá até uma vez que o Marcos entendeu. Se o meu sentimento é de... está errado. Porque qual era a minha motivação? Que ele entendesse, fosse através de mim ou de qualquer outro. Ele finalmente entendeu. E eu vou me alegrar, graças a Deus, você entendeu, querido, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vai mais lá no Marcos, por favor. Sai a inveja, sai a competição. Ele não é meu, ele não me pertence. Eu me alegro quando eu vejo Deus usando outros na vida. Agora, discípulos amados que estão vinculados a alguém especificamente, direções claras para a tua vida. Vá aquele que te conhece bem. Vá ser edificado por outros em coisas que são normais, mas direções para a tua vida, coisas. Vá aquele que te conhece bem. E se eu não tenho a resposta naquele momento, eu vou te levar para alguém. Eu vou facilitar que a vida do corpo chegue a você. Amém, meus amados? Vamos tirar esse sentimento de posse? Vamos dizer: sai sentimento de posse em nome de Jesus. Ai, se assustaram agora. Deu um pulo aí. Saiu, alguma coisa saiu. Esses que pularam, alguma coisa saiu daí. Irmãos, vamos acabar com a burocracia do discípulo falar com um dos pastores. Às vezes é uma burocracia, às vezes o discípulo quer ter acesso ao João, quer conversar com o João sobre alguma coisa, mas se ele vai e conversa, e o discipulador fica sabendo, e não falou com ele que iria falar, ele fica zangadinho. Já não falou nada, vai falar com o João, você vai falar com o João, fala comigo? Por que não fala comigo primeiro? Fala com o João? Fica zangadinho. Qual o problema, irmãos? É um dos presbíteros sobre a igreja, um dos pastores. Tranquilo, e ele sabe, tem sabedoria para, se o discípulo vai querer dar uma volta, ele vai ter discernimento que ele está querendo dar uma volta, ele vai conduzir ele para o caminho certo. Ficar em paz, tranquilo com respeito a isso.
O medo de procurar uma autoridade para corrigir ou falar alguma coisa para a autoridade também é outra coisa, nós temos que acabar entre nós. Não há intocáveis no reino de Deus. E não há infalíveis no reino de Deus. Com outro irmão. Exatamente. Aí tem todo um processo de maledicência que acaba acontecendo, né? Em nome de buscar o conselho. Sabe como é que a maledicência entra, né? Vou mostrar para vocês o processo dela. O discípulo confessa. Eu conto para minha mulher. Eu falo para minha esposa. Fulano pisou na bola. Lá na alcova, né? Na hora da oração. Vamos orar por fulano. Eu conto para ela. Conto para meu companheiro também, porque meu companheiro tem que estar... Aí meu companheiro tem esposa. Ele conta para a esposa. As esposas têm companheiras. Ela conta para a companheira, que conta para a sua companheira, que tem maridos. Que conta para os maridos. Que tem companheiros. Que tem esposa. Aí chega no encontro da igreja, o irmão que confessou com muito custo, com muito choro, desesperado ao seu discipulador, ele entra no encontro, tem uns 15, 30 irmãos, sem vergonha. Aí levantando a mãozinha agora, né? Isso é maledicência, amados. A palavra do Senhor diz que jeitosamente, trocamos o mandamento do Senhor pela tradição dos homens. O Senhor disse, vai entre ti ele só. Falou que se há uma confissão, ela tem que ficar aqui, ela é restrita. Se há uma ação, então assim leva a pessoa para aqueles que vão ter ação com ela. O resto não se fala, não se conta, não se expõe. Não se abre coração de ninguém. Cada um abre o seu coração. Amém? Então nós temos que ter todo um cuidado. Tem pessoas que são fáceis, se abrem facilmente, confessa rápido, até confessa onde nem deveria confessar, ele se coloca na luz lá, sem problema. Mas tem outros que têm muita dificuldade, é difícil para a pessoa, aí ela rompe aquilo no Senhor, para você pegar e fere, machuca, joga fora, estraga uma vida. Todo cuidado, amém, amados? Todo cuidado com estas coisas. Até aí vem a outra situação de medo de corrigir uma autoridade. Começou a entrar assim, que a autoridade se tornou quase ungido, voltou a expressão do ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor. Pai, todo mundo aqui é ungido do Senhor. Todo mundo aqui foi ungido. Todo mundo aqui recebeu do Espírito Santo. Todo mundo foi derramado sobre todo mundo o dom do Espírito Santo, a graça, os dons, a vida do Senhor. Todos são ungidos, todos foram ungidos pelo Espírito, derramado o Espírito sobre todos. Não tem um especial que não pode ser tocado. Se vocês me verem num comportamento equivocado, por favor, venham a mim e me corrijam. Eu preciso, eu necessito. Eu lembro numa praça, eu estava num banco, eu subi, comecei a pregar e comecei a falar forte, alto, e dei uns gritos. E uma irmã ficou lá, daqui a pouco eu desci do banco, a irmãzinha, Mário, por favor. Depois, não, minha irmã, meu querido, você gritou, não precisava ter gritado. E tal, e passou uma carraspana em mim. E ela foi falando, eu fui. Aí eu disse, amada, me perdoe. Realmente eu não precisava ter gritado daquela forma. Duas coisas me alegrou. A acessibilidade. Ela não me viu como alguém que é inacessível. E se eu respondo errado, eu corto a comunicação dela comigo. É você, menina. Fiz por causa disso, explicação. Meu irmão, se o irmão vem, a primeira reação que você tem é uma reação de ouvir. Considerar. E depois, se aquilo de fato não é assim, você pode explicar para o irmão com doçura. Mas é o corpo, é a família, funcionando. Amém? E todos têm acesso a todos. Amém?
Mais uma coisinha sobre o discipulado. E eu encerro aqui. Prometo. O reconhecimento vem pelo fruto, não é isso? Então, tem que reter o fruto. E fica no negócio de abraçar os discípulos, de não deixar ir para ninguém, porque vai que ele gosta mais de outro, e eu vou perder o fruto, vou perder meu... Cuidado com esse sentimento, cuidado com essa carnalidade. O fruto, amados, e aqui até uma correção também com respeito a essa expressão do fruto, é muita ousadia, é muita pretensão eu dizer assim, isso aqui é meu fruto. Sabe por quê? Um planta, outro rega. Deus é quem dá o crescimento. Aí, uma pessoa, eu prego para ela na rua, ela se quebra, é batizada, eu digo, é meu fruto, mas tem uma vovó que orou 20 anos por ele. E eu vou dizer, ignoro tudo isso, 20 anos de oração, eu não orei um dia pelo cara. Eu estou chegando na vida dele no dia que eu não estou nem plantando, nem regando, é o dia que está colhendo. Mas alguém plantou, alguém regou, e eu cheguei no momento de colher. Eu não sei se eu estou agora plantando nesse, se eu estou regando esse, e se alguém vai colher esse. Eu não sei o momento que eu estou chegando. É muita pretensão dizer isso. O fruto, ele é resultado de várias coisas, de muitas coisas. Amém? Que o Senhor nos ajude a tirar toda essa pretensão, toda essa coisas que geram altivez e soberba em nosso coração e dominação sobre nossos irmãos. Ingerência, vou falar isso agora. Lembrei daquele exemplo que eu te dei lá. Olha só onde é que acontece a ingerência. Ficam comigo mais um pouquinho? Me suporta mais um pouquinho só, por favor. Onde é a ingerência? Eu estou cuidando da vida do Ricardo. Estou servindo o Ricardo com amor. Na verdade é o contrário nesses dias, mas servindo o Ricardo num vínculo de amor, servindo a vida dele. E o Ricardo comprou um carro zero, um Corolla. E eu chego no encontro e vou estacionando, e o Ricardo está estacionando um Corolinha zerado, sai do Corolinha zerado. E eu digo, uau, carro novo. Eu cuido da vida dele. Ele disse, Mário, eu comprei esse Corolla, rapaz, Deus me abençoou, tal. Eu reajo assim, ó, a reação do discipulado. Que bênção, que maravilha, glória a Deus, louvado seja o Senhor, que Deus te deu um carro. Não, se ele não falou antes, não é assim. Como assim você comprou um carro? Você não pediu conselho. Pode fazer isso? Depende. Se o Ricardo tem uma vida financeira ordenada, e se este carro cabe no orçamento dele, eu sei como está, porque nós relacionamos, eu não preciso perguntar nada para o Ricardo. Eu vou querer passear nesse Corolla, meu amigo. Com o Ricardo, vou pedir emprestado no final de semana, dar uma volta com a minha família naquele Corolla. Mas se o Ricardo é enrolado financeiramente e fez isto sem buscar, aí eu tenho que interferir para ajudar meu irmão a ser ordenado nas suas finanças. Você atua aonde há erro, aonde há desordem. Você está ali para ajudar. Aonde não há, você não tem que ingerir. Não deve ingerir. Mas é sábio, viu, Ricardo? Mesmo com todas as finanças em ordem, buscar conselhos, porque na multidão dos conselheiros a sabedoria se encontra ali. Mas eu não posso exigir isso dele. Isso é uma ação que tem que ser dele. Amém, amados?